Boa noite, a graça e a paz, amém? Agora sim, estamos ao vivo também com o pessoal do Facebook. Você que está assistindo essa live aí, sinta-se à vontade. Pega esse link aí, compartilha para alguém que você conhece. Fala, olha, lembrei de você, ouve essa mensagem. Deus quer falar com você, amém? A igreja que eu convido os irmãos a ficar de pé. Já dá uma boa noite para quem está do seu lado. Que bom que você veio, não é? Gente, a casa de Deus é tão linda. Que bom ter aí um monte de gente na casa do Pai, não é verdade? Amém? Ô glória, o povo está feliz, está contente. Abra sua Bíblia aí no Salmo 95. Vamos iniciar esse culto lendo um salmo, orando novamente e dando o nosso melhor no louvor, amém? Salmo 95 é quase no meio da Bíblia, não é difícil de achar. Quem achou, diga eu achei. Ó, galera aí, que bom, a escola dominical está fazendo efeito. Brincadeira. Vamos lá, a partir do verso 1. Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graça, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele os fez, as suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhamos diante do Senhor, o nosso Criador, pois ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Amém? Meu irmão, não sei de que jeito você chegou aqui. De repente você teve aí um arranca-rabo com seu patrão, teve uma briga em casa, não sei, está passando por uns problemas, uns perrengues. Deixa tudo lá fora, amém? Fala para o seu irmão do lado aí, deixa tudo lá fora. Hoje não é noite de endurecer o seu coração, hoje não é noite de trazer ira, não é noite de trazer raiva para este lugar, é noite de você adorar ao Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, o seu Criador, amém? Quantos vieram nessa noite para adorar o Senhor? Em nome de Jesus, então já começa a adorar, não espera o louvor não, já começa a adorar, já começa a falar com Ele. Senhor, nós te amamos, Senhor, nós te amamos, Senhor. Nós queremos te render graça, nós queremos te render adoração, te aclamar, te bendizer nessa noite. Deus, tu sabe quais são os nossos problemas, tu sabe quais são as nossas lutas, as nossas aflições. Deus, mas aqui nada mais importa a não ser a tua presença. Deus, em nome de Jesus, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Deus, em nome de Jesus, que nós venhamos bradar nessa noite com voz poderosa: o Senhor é santo, o Senhor é Rei, aleluia, a ti toda a honra, a ti toda a glória, a ti todo o poder, a ti toda a adoração. Deus, em nome de Jesus, recebe a adoração da tua igreja nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém, aplauda o Senhor. Aleluia! Aplauda ao Senhor nessa noite bem forte, porque Ele merece. A Ele toda a honra, todo o louvor e toda a nossa adoração pelos séculos dos séculos, amém? Uma boa noite a todos vocês, a graça e a paz, amém? Quem é que estava aí domingo passado? Levanta a mão aí. Foi fogo ou não foi? Glória a Deus. Estamos em tempo de festa, ainda assim no tempo de comemoração dos 22 anos. Sei que o aniversário já passou, mas é o mês todo ainda, né? Então, vamos celebrar ao Senhor nessa noite, nesse dia. E eu convido a você a levantar as suas mãos aos céus, ao mais alto que você puder.
e dizer assim comigo nessa noite: Senhor Jesus. Meu querido, pode dizer bem forte, tá? Senhor Jesus, tira todo o cansaço, tira toda a fadiga. Senhor Jesus, tira todo o sono, que eu possa nessa noite te adorar, te engrandecer pelo que tu és em nossas vidas. Amém. Aplauda ao Senhor Jesus. Vamos antes. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória. Vou levantar as mãos e vou louvando o seu nome, porque eu sinto. Só igreja, eu quero ver agora a sua glória inundando. Vamos lá. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor. Mais uma vez, eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor desse triste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu e os seus. O amor descendeste. Vamos juntos então, ei! Eu quero. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor. E as palmas. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor desse triste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão. O amor descendeste. Como cantamos, ok? Eu quero ver meu poder, a sua glória vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos, vou louvar. Somente a igreja vai, a igreja. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor. Mais uma vez eu vejo o poder, a sua glória inundando o meu ser.
Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Porque eu sinto, vou louvando o seu nome. Porque eu sinto, vou louvando o seu nome. Porque eu sinto o Senhor me tocar. Oh! Yeah. Esse nome, Jesus, Jesus, eis-me aqui, Jesus, Jesus, eis-me aqui. Essa direção, o sol a mim, tudo pode passar, teu amor jamais me deixará, sempre há de existir nova manhã. Preparado? Preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti. Nessa noite eu me rendo, eu me és tudo que eu me rendo.
suas mãos aos céus nessa noite, declare: eis-me aqui, eis-me aqui. Diga: Jesus, Jesus. Eis-me aqui, eis-me aqui. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Mais uma vez, eu me a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos, seja a poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia.
Comece a ser cheio do Espírito Santo de Deus. Comece a ser cheio do Espírito Santo de Deus. Vamos lá, abre a sua boca. Ei! Oh! O Espírito Santo está se movendo neste lugar. Nós te louvamos, ó Deus. Que você possa aplaudir o eterno, soberano Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que Deus te abençoe, meu querido. Podeis tomar o seu assento nessa noite. Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Amém! Isso é só o começo, fala para o irmão que está do seu lado. Só o começo. Pastor Pedro, por favor, você pode aplaudir ao Senhor pela vida do pastor Pedro? Aleluia! Aleluia! Quem não conhece o pastor Pedro? Meu Deus, é os novos. Ele é da família Peniel, amém? Família Peniel, só muda de endereço, ele está lá na sede, e aí nós estamos aqui, mas é da família, amém? Amém! Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? Glória a Deus, boa noite. Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus, é contagiante a alegria de vocês, é uma alegria estar com vocês novamente. Amo estar aqui, amo essa igreja. Já fui muito abençoado aqui durante o louvor e creio que Deus tem muito mais em nome de Jesus. Está comigo a minha esposa aqui, meu filhinho também, Jaciane, meu filho Theo, está aqui com a gente. Abra sua Bíblia comigo no livro de Ruth. Livro de Ruth. Quantos já leram o livro de Ruth aqui? Amém. O livro de Ruth é um livro maravilhoso, é um livro lindo, uma obra literária. Eu amo esse livro. Deus tem falado muito na minha vida nesse livro. Esse ano eu tive o privilégio na sede de fazer uma série sobre isso. Tem até no YouTube, depois você pode assistir lá. Foi no começo do ano. Mas cada mensagem, cada culto, pregar um capítulo, são 4 capítulos. E hoje eu quero compartilhar sobre o capítulo 2. O livro de Ruth fala de um grande romance. O livro de Ruth, como eu disse, é uma obra literária. Fala sobre amor ao próximo. Inclusive fala sobre amor à sogra, gente. Olha que lindo. Quantas sogras tem aqui? Aí, ó. Quantas noras? Quantos genros tem aqui? Ó, esse livro é para você também hoje, hein? Esse livro fala de amor à sogra. E um amor não é aquele amor tolerável, não, né? Não é aquele negócio de tolerar a sogra ou sogro. É amor mesmo. Esse é um livro lindo. E principalmente mostra Deus orquestrando toda a história. O livro de Ruth é um livro diferente dos demais, principalmente no Antigo Testamento, porque o livro de Ruth a gente não vê aparições assim de profetas, Deus falando diretamente através de alguns profetas, ou então evidências claras de Deus, no sentido de o próprio nome de Deus é citado, mas pouco citado no livro de Ruth. Mas o que a gente vê no livro de Ruth é mesmo que não haja milagres, entre aspas, tão visíveis como em outros livros, profetas, sinais e daí por diante, a gente vê Deus controlando toda a história. Deus controlando todas as coisas.
E eu creio que esse livro Ruth é muito importante para os nossos dias. Porque nós vivemos em um tempo onde muitos de nós, no ano passado principalmente, nós questionamos muito a Deus a respeito de tudo que estava acontecendo. E muitas pessoas continuam questionando. E muitas vezes dentro de razão, quando nós perdemos um familiar, quando nós perdemos um amigo querido debaixo dessa praga, desse vírus, nós questionamos muitas vezes como é que Deus pode permitir isso. Como é que Deus pode permitir uma pandemia que matou aí, já perdi as contas aí no Brasil, deve estar em torno de mais de 600 mil pessoas. Morreram no Brasil apenas, fora no mundo todo. Mas o que a gente vê no livro de Ruth é o que nós estamos vendo nos nossos dias. De que mesmo que não entendemos, não enxergamos, não temos muitas vezes grandes evidências das ações de Deus, debaixo de uma pandemia, por exemplo, o porquê Deus está permitindo, uma coisa eu sei, que Deus está por trás de toda a história orquestrando algo maior. Deus está ali orquestrando um futuro que nós não podemos ver. Uma realidade atual que nós não podíamos enxergar. E isso é o que nós vemos no livro de Ruth. E só para te dar uma introdução rápida do capítulo 1, embora o nosso foco é o capítulo 2, o livro de Ruth começa contando a história de um homem chamado Elimeleque. Elimeleque era de Belém, era israelita. Elimeleque tinha 2 filhos e uma esposa. A esposa de Elimeleque era... Deu branco aqui. Peraí. Noemi. A esposa de Elimeleque era Noemi. E a Bíblia fala que que Elimeleque, ele ouve de uma grande fome que está para chegar sobre Belém. E Elimeleque, ele resolve deixar Belém. Elimeleque resolve ir para uma cidade chamada Moabe. Elimeleque, ele sai dos limites que Deus estabeleceu, a sua terra, a sua região, e vai para Moabe. A Bíblia fala lá que seus 2 filhos se casam. Casam com 2 moabitas, coisas que já não era normal e agradável diante do Senhor. E principalmente Elimeleque ir para Moabe. E a Bíblia fala que Elimeleque morreu e seus 2 filhos morreram. Agora nós temos uma mulher sozinha, uma viúva, Noemi, com as suas 2 noras, Orfá e Ruth. 3 mulheres. 3 mulheres sozinhas, 3 mulheres na desgraça do luto, porque as 2 esposas, as 2 também eram viúvas, tanto Ruth como Orfá, os filhos de Elimeleque morreram, 3 mulheres sozinhas. E a Bíblia fala no capítulo 1 que Noemi, ela ouve falar que aquela fome que estava sobre Belém, que durou tantos anos, ela estava cessando. E Deus estava abençoando aquela terra. Então ela decide voltar para Belém. Ela chega para suas noras e diz, olha, é melhor, como vocês são moabitas, é melhor que vocês fiquem. Deixem que eu vá sozinho. O interessante é que Noemi está fazendo isso por amor às suas 2 noras. Porque claro que era do interesse dela, a gente vê a relação amorosa, afetiva que existiu entre elas. Era que suas noras estivessem juntas. Mas Noemi, por amor às suas noras, diz, fiquem em Moabe, é mais seguro para vocês. A família de vocês é de Moabe. E realmente era mais seguro. A história nos mostra, capítulo 2, 3, que Ruth, por exemplo, ela poderia ser assediada, ser agredida nas terras de Belém por homens maus naquela época, por ser estrangeira. Mas a Bíblia fala que Ruth olha para Noemi e diz assim, eu não vou voltar, porque onde você for eu irei, o teu Deus será meu Deus, a tua terra será minha terra, e onde vocês for sepultados, ali eu serei sepultado. Ruth mostra a sua fidelidade à sua nora, eu estarei contigo, eu vou contigo. E aí a Bíblia fala que Noemi volta para Belém. Quando Noemi volta para Belém, lá no final do capítulo 1, a Bíblia fala que tinha algumas mulheres que conheciam Noemi. Normalmente é aquele pessoal que fica na porta de casa, vendo os acontecimentos, né? Vendo o que está acontecendo na casa do vizinho, né? Os fofoqueiros de plantão, muitas vezes, né? E eles viram que Ruth estava voltando, que Noemi estava voltando. Eles não conheciam Ruth. Ruth era moabita, era de Moabe. Eles viram que Noemi estava voltando. E elas chegaram para Noemi, conversar com Noemi, e Noemi disse assim, olha, não me chamem mais de Noemi, porque Noemi significa agradável, e eu não sou mais agradável. Me chamem de Mara. Mara significa amargurada. E ela diz assim, porque Deus me tirou tudo. Eu saí com a mão cheia e volto com a mão vazia. E literalmente, realmente, seu esposo, seus 2 filhos morreram. Mas Noemi tinha algo. Noemi tinha alguém. Noemi tinha uma pessoa que era essencial na sua vida e na sua trajetória, no seu futuro. Mas naquele momento ela não a reconhece, embora ela a amava. Mas ela diz, eu voltei de mãos vazias. Mas Ruth estava com ela. Ela não estava de mãos vazias. Ela perdeu seu marido, seus filhos.
ela estava vivendo na pobreza, na dificuldade, mas ela tinha Ruth ao seu lado. E aí começa o capítulo 2. O capítulo 2, versículo 1, começa dizendo: Noemi tinha um parente por parte do seu marido, um homem rico e influente. Ele pertencia ao clã de Elimeleque, o esposo falecido de Noemi, e seu nome era Boaz. Feche teus olhos em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado, Pai, pela alegria desse lugar. Obrigado, Pai, porque o Senhor está nesse lugar. O Senhor já está curando, o Senhor já está confortando, o Senhor já está fortalecendo os nossos corações. Pai, nessa noite que a Tua palavra ela venha como fogo aos nossos corações. Que a Tua palavra atinja a nossa mente, abra o nosso conhecimento, que possamos ter conhecimento pessoal sobre o Senhor. E Pai, que esse conhecimento não apenas seja um cúmulo de informações na nossa mente, mas que ele venha descer para o nosso coração e incendiar o nosso coração. Pai, que o nosso coração seja incendiado pela Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 2 começa diferente do capítulo 1. Porque o capítulo 1 começa falando de uma fome, de uma crise, de Elimeleque que foge dos limites estabelecidos pelo Senhor. Mas o capítulo 2 começa falando de uma esperança. Esperança essa que ainda não é tão nítida, mas você vai ver que essa é a nossa esperança, inclusive. A Bíblia começa no capítulo 2 falando que Noemi tinha um parente por parte do seu marido. Um homem rico e influente, um homem chamado Boaz. E esse é um ponto muito importante. Isso é algo muito importante. Pedro, mas por que é tão importante esse tal de Boaz? É muito importante. Porque naquela época tinha uma lei muito importante chamada Lei do Levirato. A Lei do Levirato era o seguinte: quando um homem morria e deixava uma viúva, o parente mais próximo desse homem, ele tinha a incumbência, não era um dever. Ele fazia isso por amor. Mas ele tinha o direito de resgatar a viúva, de tomar aquela viúva como esposa para si. Então algum familiar, no caso de Elimeleque, poderia resgatar essas mulheres, tanto Ruth como Noemi. Poderia dar uma terra, poderia dar sustento, poderia dar filhos para ela, para que por meio desses filhos perpetuasse a geração daquele homem falecido. Então era como se a geração daquele homem fosse perpetuada através de um parente próximo. E o capítulo começa dizendo: existia alguém da família de Elimeleque. Ou seja, existe um resgatador. O nome desse homem que fazia isso na lei de Levirato era o resgatador. Existe um resgatador. Um homem rico e influente, inclusive. Não que isso é tão importante, né, gente? Mas Boaz era um homem rico e muito influente nessa terra. Alguns meses atrás, eu e minha esposa temos a péssima mania de alugar nosso apartamento em temporada. A gente mora em Praia Grande e a gente aluga para turismo, né? A gente aluga para o pessoal de São Paulo e tal. É uma forma da gente arrecadar um dinheirinho, pagar nossas contas, cumprir nossos objetivos. Eu falo péssimo porque dá muito trabalho, é muito cansativo isso. E a gente alugou o apartamento do final de dezembro até fevereiro, mais ou menos. Foi 8, 9 famílias diferentes. E com uma criança pequena. E a gente entrava, a pessoa saía, o inquilino saía, a gente entrava no apartamento. Eu e minha esposa limpava todo o apartamento. Principalmente minha esposa, né? Eu ajudava. Limpava todo o apartamento. Às vezes dormia lá um dia, até chegar o outro inquilino. No outro dia saía com as malas tudo de novo. Era um processo muito difícil. E num desses processos, nos últimos eu já estava muito cansado, muito saturado. Eu lembro que eu cheguei para minha esposa e falei assim. Eu lembrei de um colante de carro. Naquela época estava muito comum essa frase. Vão falar que foi sorte. Você já ouviu essa frase? No Facebook as pessoas falavam muito isso, né? Eu via várias postagens. Vão falar que foi sorte. Hashtag, vão falar que foi sorte. Depois eu descobri que isso é um funk. Então, gente, isso não é apologia ao funk. Não ouçam esse funk, não vale a pena, literalmente. Mas eu não estou fazendo apologia ao funk, estou a frase. Vão falar que foi sorte. E quando a pessoa posta isso, o que ela está dizendo? Olha, eu trabalho, eu me esforço. Eu vou chegar lá, mas vão falar que foi sorte. E eu lembro que eu saí para minha esposa nessa mesma concepção equivocada. Eu olhei para minha esposa e disse para ela: amor, vamos falar que foi sorte. Porque eu estava cansado. Em casa, saí do apartamento de novo, mala, nós vamos para a casa da minha mãe, não tem tão conforto, tanto espaço. Criança pequena, vamos falar que foi sorte. Mas no fundo eu estava dizendo, foi trabalho.
Foi empenho da nossa parte. Quando eu estava preparando essa mensagem, no começo do ano, Deus disse assim: Pedro, eu estava atrás de um tema, e Deus disse assim: Pedro, vamos falar que foi sorte. Você vai falar que foi você, mas não foi sorte, e muito menos você, fui eu. Não foi sorte, e não foi trabalho seu. Talvez você tenha trabalhado, tenha se empenhado, realmente eu me esforcei, nós nos esforçamos, mas não é sorte nem você, fui eu. E Deus me corrigiu, puxou minha orelha. Fui eu, mané, foi você não. Não ache que foi você, não ache que foi suas boas ações, não, fui eu, sou eu por você. E nessa noite o tema dessa mensagem é: vão falar que foi sorte. O primeiro capítulo começa destacando Elimeleque, que sai de Belém. O segundo capítulo começa destacando Boaz, que era da família de Elimeleque. Boaz, que era da família de Elimeleque. O capítulo 1 começa falando que Elimeleque ele abandona o limite estabelecido pelo Senhor. Ele abandona o seu povo e foi morar em Moabe. Moabe era uma terra pagã. Existiram muitos conflitos diretos, tanto confrontos e conflitos com Israel. Moabe era uma terra que era abominável aos olhos do Senhor, homens pecadores. Os moabitas, eles começaram através de um incesto, o incesto da filha de Ló com Ló. Foi um dos reis de Moabe que contratou Balaão para amaldiçoar Israel. Você lembra da mula de Balaão? Foi um dos reis de Moabe que contratou, Balaque contratou Balaão. Ele queria amaldiçoar Israel porque estava com medo de Israel. Mas Deus poupou Moabe naquela ocasião. Mas a Bíblia fala que Elimeleque, homem de Belém, homem de Deus, ele sai do limite estabelecido pelo Senhor e vai para Moabe. E o capítulo 2 começa falando de Boaz. Boaz, que diferente do Elimeleque, ele estava com o seu povo. Ele permanece fiel ao local estabelecido pelo Senhor para a vida dele. O capítulo 1 começa apontando uma desgraça. O capítulo 2 começa apontando uma prosperidade. E a primeira lição que nós aprendemos nesse capítulo é uma lição que contraria o capítulo 1. Pois Elimeleque não obedeceu os princípios estabelecidos pelo Senhor. Elimeleque não ficou no lugar que ele deveria ficar. Mas Boaz obedeceu, Boaz permaneceu. Enquanto Elimeleque ele toma a decisão de fugir, Boaz permanece. Enquanto Elimeleque ele não confiou em Deus. E na provisão de Deus no meio de uma crise, ele foge. Boaz confiou em Deus. Enquanto Elimeleque fugiu para Moabe, morreu. Elimeleque, o seu parente de sangue, Boaz, ele permaneceu em Belém e se tornou um homem de grande riqueza. Eu não posso afirmar ao certo que Elimeleque morreu porque saiu de Belém, que foi um castigo de Deus. Pode ter sido, não dá para a gente afirmar que os filhos deles morreram por causa disso. Ao mesmo tempo, eu não posso afirmar que Boaz ficou rico por causa daquela crise, no meio daquela crise. Talvez ele fosse rico e manteve a sua riqueza. Uma coisa é certa, Boaz permaneceu na crise, permaneceu influente e rico na crise. Boaz permaneceu bem na crise. Boaz passou por aquele tempo de crise. Isso nos conduz a uma conclusão muito importante que temos aqui dentro desse primeiro princípio. Elimeleque, ele vivia pelo que via, e não pelo Deus que ele cria. Boaz vivia pela fé no Senhor. Elimeleque que viu crise, fugiu. Boaz viu crise e permaneceu. Talvez Boaz tenha visto crise e tenha visto a oportunidade da crise. Mas ele permaneceu em Israel. Boaz era um homem de fé, de caráter. A gente vê na narrativa desse livro a fidelidade, a fé, o caráter, a boa conduta de Boaz. E uma coisa que nós aprendemos dentro disso, meu irmão, é que não ande de acordo com as possibilidades e circunstâncias humanas. Não viva de acordo com aquilo que os teus olhos veem, mas ande de acordo com aquilo que foi estabelecido pelo Senhor. Mesmo que você não vê esperança, mesmo que você não vê dias melhores, mesmo que você não vê solução, deixa eu dizer uma coisa para você, você não precisa ver, você precisa crer. Fé é exatamente a ausência dos sentidos. Eu tenho fé em Deus porque eu não vejo Deus, mas o fato de eu não vê-lo aqui, não diminui o fato que eu creio integralmente e totalmente nele.
E no meio da crise, não vemos solução, não vemos esperança, mas cremos que Deus está na crise. Que Deus não está sentado e abandonado, no seu trono distante de nós, mas Deus está agindo no meio da crise. Então, mesmo que pareça ser arriscado aquilo que você vê, não viva pelo risco do que você vê, mas viva pela segurança daquilo que você crê. Eu até preguei uma mensagem esse ano, exatamente nesse tema: não viva pelo que vê, mas viva por aquilo que você crê. A fidelidade de Boaz gerou grandes resultados. Resultados que nós estamos colhendo até hoje. Você sabia disso? Sabia que hoje nós colhemos o resultado da fidelidade de Boaz? Porque Boaz gerou por meio de Ruth um bisneto. Sabe quem era o bisneto de Boaz e Ruth? O rei Davi. O rei Davi. O rei que mais prevaleceu em Israel. O rei que mais dominou terras em Israel. Um rei segundo o coração de Deus. 28 gerações depois, sabe quem nasceu? Jesus. Boaz permaneceu fiel. Da sua fidelidade ele encontra com Ruth. Ele permanece vivo e encontra com Ruth. O rei, o maior rei da história de Israel, vem como bisneto dessa fidelidade. 28 gerações depois vem o Salvador do mundo. Sabe o que significa, meu irmão? Permaneça fiel. Porque não apenas você vai colher o fruto da sua fidelidade, mas seus filhos vão colher o fruto da fidelidade. Os seus netos vão colher o fruto da fidelidade. Nós colhemos o fruto da fidelidade de Boaz, Jesus. Então permaneça fiel. Mas a nossa maior motivação em ser fiel não é apenas a segurança que essa fidelidade nos traz, a bênção que ela nos traz, mas nós permanecemos fiel como resposta a uma fidelidade maior. Permaneça fiel como resposta a alguém que foi fiel por você, que é fiel e que sempre foi fiel. Porque Jesus foi fiel no deserto, ele foi fiel sobre a perseguição dos fariseus, ele foi fiel quando traído, ele foi fiel no Getsemane quando o seu suor se torna gotas de sangue, ele foi fiel em meio ao medo. Lembra que ele teve medo? Porque a taça da ira de Deus estava sobre ele. A ira de Deus contra o pecado da humanidade estava sobre Jesus. E ali Jesus teve medo, ele teve medo. E ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele disse: mas que seja feita a tua vontade. Ele foi fiel em meio ao medo. Ele foi fiel em meio à dor. Ele foi fiel enquanto açoitado. Ele foi fiel quando colocaram aquela coroa de espinhos sobre a cabeça. Ele foi fiel quando ele é pendurado numa cruz. Ele foi fiel quando ele está sendo declarado para toda a sociedade como homem maldito. Ele permaneceu fiel. Ele foi fiel em todo o caminho da crucificação. Ele foi fiel na vergonha, na dor e na morte. E por causa dessa fidelidade, do resultado que essa fidelidade produziu em nós, da bênção da salvação, da alegria do Espírito, por causa dessa fidelidade, ele não apenas desperta o desejo de sermos fiéis, mas ele nos empodera, ele nos capacita a ser fiel. Ele nos capacita a responder em fidelidade a uma fidelidade maior. Então, hoje você não tem apenas desejo, mas hoje nós somos empoderados para sermos fiéis. Você crê nisso? Você pode ser fiel. Não meramente por causa das tuas boas ações, por causa do teu empenho, boas intenções. Também. Mas você pode ser fiel debaixo da revelação daquele que foi fiel por você. Porque não é por você, mas é sobre ele. E você, como livre, não é livre para pecar, mas você é livre da condenação e da culpa do pecado. Porque pecar nunca foi liberdade, meu irmão. Se tem algo que é extremamente o contrário de liberdade, não é pecar. A liberdade que Jesus nos deu é a libertação da culpa e da condenação desse pecado. Você não é livre de ser fiel, mas você é livre para ser fiel. Para ser fiel. E essa fidelidade, além de gerar bênçãos e segurança na nossa vida, ela precisa ser motivada por uma fidelidade maior. Cristo. Ele é o motivo da nossa fidelidade. Eu lembro que quando eu estudei nos Estados Unidos, eu recebi uma bolsa de estudo lá, e nas primeiras semanas,
Nos primeiros dias, o professor ele deu um trabalho para a gente bem estranho, bem diferente. Ele chegou para a gente e disse assim, naquele momento, era algo daquele momento, ele disse assim, olha, eu quero incentivar vocês durante 2 semanas a não falar o quanto vocês amam Jesus. E eu achei estranho, como assim? Pô, você está querendo me impedir de falar o quanto eu amo Jesus. Eu gosto de falar que eu amo Jesus. E ele disse assim, eu quero que nessas 2 semanas, toda vez que vocês pensarem no quanto vocês amam Jesus, eu quero que vocês pensem no quanto vocês são amados por Jesus. Eu quero que vocês pensem o quanto Ele ama vocês. E eu, tá bom, já que está mandando, é parte da escola, eu vou fazer isso. E realmente aquilo foi muito importante. Porque o nosso amor por Jesus é em resposta ao amor que recebemos dEle. As nossas ações por Jesus é em resposta a uma ação dEle em nosso favor. A nossa fidelidade em Jesus é uma resposta a uma fidelidade do Senhor por nós. Não quer dizer que não podemos declarar o quanto amamos Jesus, nada disso. Era daquele momento. Mas a nossa vida precisa estar centrada não no quanto amamos, mas no quanto somos amados. Porque quando temos revelação do quanto somos amados, a nossa resposta é responder em amor a esse que nos ama. A nossa resposta é ficar bem junto desse que nos ama. Eu não vou pregar sobre isso aqui, mas eu gosto muito de um texto, já preguei também, sobre João. João, ele se auto-identifica como o discípulo a quem Jesus ama. Ele se chama 5 vezes no Evangelho de João, ele fala, e o discípulo a quem Jesus ama. É até interessante essa expressão de João. Mas por que João fala isso? Porque João confiava no amor de Jesus. Voltando aqui para o texto. Como eu disse, a história de Ruth é diferente das demais. Porque normalmente nós vemos grandes intervenções de Deus. Deus abrindo o mar vermelho, Deus alimentando o seu povo durante 40 anos no deserto, profetas, sonhos, atos milagrosos. Mas o que vemos nessa história é o agir de Deus entre as linhas do próprio Deus. É o agir entre as linhas do próprio Deus. Ele orquestrando a história de forma silenciosa. Deus muitas vezes na nossa vida, embora nós não entendemos a que passamos, Deus está orquestrando todas as coisas de forma silenciosa em nosso favor. Você crê nisso? Esse é o Deus que trabalha por nós. Agora leia comigo o versículo 3. Ruth, capítulo 2, versículo 3. Diz assim, então ela foi e ela começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Olha só, o versículo 2, para você entrar na história. Ruth, a moabita, disse a Noemi, vou recolher espigas no campo daquele que permitir. Vá, minha filha, pode ir, respondeu Noemi. Então ela foi e ela começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente, olha isso, meu irmão. Casualmente, ela entrou justo na parte da plantação que pertencia a quem? A Boaz. Ela não conhecia Boaz, gente. Ruth não sabia nada sobre Boaz. Quem conhecia Boaz era Noemi. Ela chega para Noemi e diz assim, olha, eu vou recolher umas espigas. Porque naquela época, os pobres, eles podiam recolher espigas na casa dos camponeses, dos grandes fazendeiros. Mas eles só podiam recolher pelos cantos, ou então pegar o que caía no chão. Os ceifeiros, os servos do dono, eles iam na frente pegando as espigas, o que caía no chão, os pobres poderiam pegar. Ruth chega para Noemi e diz assim, olha, eu vou lá recolher espigas em alguma fazenda que me permitirem. A Bíblia diz no versículo 3 que ela foi. Ela começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente, ela entrou na terra de quem? Boaz. Quem era Boaz? O provável resgatador. Aquele que ela não conhecia, não sabia, mas aquele que tinha a autoridade para resgatá-la. Casualmente. E na verdade esse casualmente não é bem casualmente. Era casualmente para Ruth e para Boaz, mas não era casualmente para Deus. Você crê nisso? Nada acontece por acaso para Deus. Nada. Para nós é casual, mas para Deus não é. O narrador aqui, o escritor, ele narra o casualmente exatamente como um recurso literário para trazer essa sensação do contrário. Para a gente ler esse texto exatamente como algo irônico. Casualmente. Sim, casualmente. Eu gosto de uma frase do Francis Chan, que ele diz assim, que a vida é composta de 2 andares. No andar de baixo, pensamos que as coisas acontecem por casualidade.
Mas no andar de cima, nós temos a garantia que as mãos de Deus dirigem nosso destino. As casualidades humanas são, na verdade, providências divinas. E é o que está acontecendo nesse texto. Essas mulheres estão passando por um momento difícil, de pobreza, de desamparo, de viuvez, estão sozinhas, correndo risco de vida. Ruth corre risco de vida fazendo o que estava fazendo e morando em Belém. Está longe da sua família, deixou sua família, os seus pais, lá em Moabe. Noemi perdeu seu marido, perdeu seus 2 filhos. Volta desolada para sua terra natal. Mas Ruth, casualmente, coincidentemente, entrou na plantação que pertencia a Boaz, o resgatador. Olha, é a terra de Boaz. Foi isso que aconteceu. Era casual para Ruth, mas não era para Deus. Talvez aquilo que você passe, aquilo que nós enfrentamos, em todo tempo, seja casual para nós, mas não é para Deus. Talvez para você seja um acidente. Olha, nossa, que sorte. Você já passou por isso? Que sorte! Mas não é sorte. Não é para Deus. Não é coincidência. Como um grande amigo, antigo amigo dizia, é Deus-cidência, né? Não é coincidência, é Deus-cidência. Casualmente entrou justo na plantação que pertencia a Boaz, familiar de Elimeleque, homem influente e homem rico na terra de Belém. Sabe o que isso nos ensina, meu irmão? Que Deus constrói uma história de salvação, de uma história de tragédia e destruição. Deus constrói uma história de salvação. E salvação essa muito maior do que a salvação de Ruth. Muito maior que a salvação de Noemi. Era apenas parte da história humana. Ruth e Noemi, quem era Ruth e Noemi? Mas salvação essa que é a salvação de toda a humanidade. Porque a salvação, Jesus, ele veio daquilo que parecia ser casual. Daquilo que parecia ser coincidência. Daquilo que parecia ser sorte ou sem querer. Mas Deus constrói a salvação, a redenção, no meio do nada. No meio da crise, no meio do perigo. Sabe o que eu aprendo nesse texto? É que nada do que você passa é desperdiçado para Deus. Coisas que talvez hoje não fazem sentido para você, que são difíceis de suportar, são assustadores, e você não sabe quando vai acabar. Tudo na sua vida foi cuidadosamente orquestrado por um Deus que é regente de toda a humanidade e tem a humanidade debaixo das suas mãos. Um Deus onde a Bíblia fala que a terra é o estrado dos seus pés. Um Deus que a Bíblia fala que os céus dos céus não podem conter a grandeza desse Deus. A sua vida não é conduzida por sorte, pelo teu trabalho, mas por um Deus que é maior do que tudo isso. E Deus está construindo algo maior na sua vida. Você não vê, e você não precisa ver. O que Deus está dizendo é isso. Você não vê e não tente enxergar, porque você não precisa enxergar. Você precisa crer. E mais do que nunca eu creio, essa pandemia, ela provou que nada vai parar a igreja do Senhor. A igreja é tão forte quanto há 2 anos atrás. Porque nós não vivemos por aquilo que vemos. Nós perdemos familiares, perdemos amigos. Essa semana nós perdemos um grande amigo da nossa igreja. Mas ainda assim, que nós vemos crise, morte, dissolação, crise, nós cremos num Deus que é maior do que aquilo que é temporal. Nós cremos num Deus que é eterno. E Ele está orquestrando todas as coisas em favor daqueles que o amam. Aleluia! Aleluia! Ele está divinamente orquestrando sua vida, traçando a trajetória da sua vida, até que de repente, casualmente, você pare no campo de Boaz. Você é conduzido por Deus, amém? Você é conduzido por Deus muitas vezes, sem saber, para campos de abundância. Para campos de abundância. Ruth foi conduzida para um campo de muita abundância. Vamos continuar a história, versículo 5 e diante. A Bíblia diz, respondeu Ruth. Não, desculpa, eu estou no capítulo 3, 5. Capítulo 2. Boaz perguntou aos capatazes dos seus ceifeiros, a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu, é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi.
Ela me pediu para que eu deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes, após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está até agora de pé. Olha como Ruth era trabalhadora, esforçada. Ela sentou só um pouquinho no abrigo. Disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vai colher em outra lavoura, e nem se afaste daqui. Fique com as minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você, porque esse era um risco que Ruth corria. E quando você tiver sede, beba da água, nos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou e, prostrada com o rosto em terra, exclamou: por quê? Porque achei favor em seus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira. Boaz respondeu: contar-me tudo que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, como deixou sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel. Boaz começa a abençoar Ruth. Boaz não precisava fazer aquilo. Ele era o dono da terra. Aquela mulher já com um favor, ela já estava recolhendo as espigas que caíram no chão. Mas Boaz, ele ouve falar que essa mulher, ela abandona a família, amigos, e foi para uma terra que não conhecia, como diz o texto no versículo 10. Uma terra que você não conhecia, uma terra que inclusive você corre risco de vida. E ele começa a abençoar, disse: olha, fique com as minhas servas, ninguém vai tocar em você. Pegue as espigas. Se você tiver sede, pede água, que os meus servos irão te servir. Aqueles que existem para me servir, eu estou mandando que sirva a vocês. Olha o amor de Boaz. Sabe uma coisa que eu aprendo nesse texto? E não apenas nesse texto, mas nesse livro. O livro de Ruth vai gritar algo para nós, que nós precisamos ver. É o ciclo de amor sacrificial. O capítulo 1 grita amor sacrificial. Porque Noemi, por amor às suas noras, ela chega para as suas noras e diz assim: fiquem. Era dever das noras acompanhar a viúva. Mas ela diz: fiquem, é melhor para vocês. Família de vocês, terra de vocês, fiquem. Por amor. Sabe o que é isso? Amor sacrificial. Noemi está dizendo: eu abro mão daquilo que é meu direito, vocês, para que vocês tenham o melhor, para que vocês fiquem com a sua família, na terra de vocês. Amor sacrificial. Sabe qual é a resposta de Ruth? Ela olha para Noemi e diz assim: não, de jeito nenhum. Porque a tua terra é minha terra, o teu Deus é o meu Deus. Inclusive Ruth se converteu a Deus através desse amor sacrificial. Essa é a confissão da conversão de Ruth. O teu Deus é o meu Deus. Quando nós amamos pessoas, pessoas conhecem a Jesus pelo nosso amor. Você quer ganhar vida para Jesus? Ame pessoas. Ruth responde com amor sacrificial, diz: eu vou contigo. Onde você morrer, eu vou morrer também. Onde você for enterrada, eu vou ser enterrada também. Amor sacrificial. Sabe por quê? Amor sacrificial gera amor sacrificial. Quando você abre mão daquilo que por direito é seu, por amor a outras pessoas vão abrir mão do que direito é delas, por amor a você. E aí temos Boaz, que responde, é o terceiro que responde em amor sacrificial. Eu ouvi falar do que vocês fez pela sua sogra. E ele diz: colha dessa terra, beba da água, seja cuidada e protegida nessa terra. Amor sacrificial gera amor sacrificial. Noemi mostra amor sacrificial para suas noras. Ruth responde amor sacrificial. Boaz ouve o relato de amor de Ruth. 30 gerações depois nasce aquele que é o cara do amor sacrificial. Aquele que é o ápice do amor sacrificial, Jesus Cristo. E uma coisa que nós aprendemos: o mundo é mudado por amor sacrificial. O que muda o mundo não é meramente a política, não é meramente inovações, não são maquinações humanas. Mas o mundo é mudado pela nossa resposta ao amor sacrificial que recebemos. Que amor é esse? Jesus! O teu amor por pessoas, o teu amor pelo teu próximo, esse que está sentado ao teu lado, o teu vizinho, tem que ser em resposta ao amor de Jesus por você. É impossível nós recebermos tão grande amor de Jesus e não compartilharmos isso com o nosso próximo. A nossa relação vertical com Deus, ela produz uma relação horizontal. É impossível você amar a Deus e não amar o teu próximo. Isso é pesado.
Tem um texto pesado e muito pesado. 1 João diz assim: se você não ama a Deus, se você não ama o teu próximo a quem você vê, João disse assim, você não ama a Deus a quem não vê. O próximo ali, o amor ali, está falando de um amor fraterno. Próximo. Está falando inclusive da comunidade da fé, da igreja. E o texto está dizendo, se você não ama o teu próximo, você não ama a Deus. Isso é pesado. Para mim esse é o versículo mais pesado da Bíblia. Sabe por quê? De acordo com esse versículo, você quer saber o quanto você ama a Deus? É fácil. Pensa no quanto você ama a pessoa que você menos ama nesse lugar. É daí para baixo que você ama a Deus. Se fosse coisa minha, você podia duvidar, mas está na Bíblia. O amor de Ruth, amor sacrificial de Noemi por Ruth. Ruth responde em amor sacrificial. Boaz responde esse amor sacrificial. E aí nasce Jesus. E agora não para o amor sacrificial em Jesus. Agora o nosso dever é responder em amor sacrificial. Como diz a Bíblia, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então nós somos impactados profundamente pelo conhecimento do Evangelho. E quando nós compreendemos o que Jesus fez no Calvário, então nós respondemos esse amor também com amor sacrificial. E Jesus disse, assim saberão que são os meus discípulos. Como? Fazendo milagres? Pregando? Não, amando uns aos outros. A evidência do nosso discipulado sobre Jesus, de quanto somos discípulos de Jesus, é o quanto amamos uns aos outros. Você que experimentou a profundidade, largura, comprimento, altura do amor de Cristo que excede entendimento, a minha pergunta é, como é que você está amando os outros? Como é que você está respondendo a esse amor para outras pessoas? Como você está entregando aquilo que foi entregue por você? Como é que você está fazendo isso na sua casa, na sua família, no seu vizinho, no seu trabalho, no mercado, no açougue, na sua comunidade, na sua igreja? Como é que você está se envolvendo em ações que custam algo para você, mas que beneficiam outra pessoa? Porque é assim que Jesus amava. O amor de Jesus é dessa forma. A cruz foi de graça para nós, mas custou caro para Jesus. E não apenas para Ele, mas para o Pai. Eu creio que o que mais sofreu na cruz foi o Pai. Quando meu filho nasceu, naquela época eu tinha aprendido muito sobre paternidade de Deus e eu amo, até hoje eu amo muito falar sobre Deus como Pai. E eu pensava assim, eu preciso ter um filho, porque eu sei que o meu filho vai ser uma nova revelação do quanto eu sou amado pelo Pai, por Deus. E eu pensava assim, eu preciso ter um filho para ter uma nova revelação ainda maior dessa paternidade. Quando meu filho nasceu, eu não vou contar aqui por falta de tempo, mas meu filho, ele tinha diagnóstico de anomalias, de ânus imperfurado, de síndrome de Down. No dia que ele estava nascendo, tinha cirurgiões na sala, cirurgião pediatra, estava tudo na sala. No hospital, nos corredores, estavam falando de uma criança que nasceria com essa anomalia, que era o ânus imperfurado, e normalmente vem com uma síndrome, a síndrome de Down, no caso. Nós ouvimos isso dos nossos médicos. E até então nós não sabíamos. Mas, quando meu filho nasceu, quando a médica, que é amiga nossa, pegou ele no colo, a primeira coisa que ele fez, com todo o respeito da palavra, mas ele defecou. E aquilo era prova que ele não tinha ânus imperfurado. A cirurgiã começou a chorar, a médica começou a chorar e disse, ele é perfeito. E quando eu peguei ele no colo, esses últimos meses da gravidez foram muito tensos por causa disso. Porque a gravidez, ela perdeu a alegria naquele momento. Ela já era algo que a gente ansiava ver para saber, porque só saberia. A gente fez todos os exames e todos os exames apontavam para isso, não com toda certeza, mas com uma grande possibilidade, mas só teríamos certeza quando nascesse. E quando nasceu, aconteceu tudo isso, com certeza eu amaria meu filho se aquilo não acontecesse, mas aquele momento foi mais intenso ainda de ver ele bem, ele saudável, ele não precisar usar uma bolsa de colostomia durante o primeiro ano da sua vida, como ele precisaria, não precisar fazer uma cirurgia com um dia de vida. E quando ele chegou no quarto, eu estava no parto, vi ele, mas depois no quarto eu peguei ele no colo, eu pensava, não, agora é o momento que eu vou conhecer o quanto eu sou amado por Jesus, por Deus. E quando eu pego ele no colo, a primeira coisa que veio na minha cabeça não foi no quanto eu sou amado pelo meu Pai.
Mas eu peguei ele e eu pensei, eu jamais daria meu filho por uma humanidade. Eu jamais daria meu filho por pessoas pecadoras. De jeito nenhum. Como é que Deus conseguiu fazer isso por mim? Efésios nos ensina, pode ser que um homem bom morra por um justo, mas Deus prova o seu amor morrendo por nós, sendo nós pecadores. Sendo nós pecadores. Custou muito para o filho, custou mais ainda para o pai. E é impossível que você compreenda isso, entenda isso, ouça isso, receba esse amor e não entregue ao teu próximo. E não responde com amor sacrificial. Porque esse amor que recebemos, ele não é algo egoísta, ele é altruísta. Ele não é para benefício pessoal, mas ele é para benefício do meu próximo. E o que nós vemos na história de Ruth é amor sacrificial, gerando amor sacrificial, gerando amor sacrificial, gerando amor sacrificial, gerando a maior bênção de toda a humanidade, que é Jesus. Misericórdia produz misericórdia. Amor sacrificial produz amor sacrificial. Para terminar, versículo 13 em diante, leia comigo. Eu vou ler um pouco, depois eu vou narrar. Diz assim: e disse ela: continue eu a ser bem acolhida, meu senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva, e eu sequer sou uma de suas servas. Na hora da refeição, olha só, esse Boaz aqui é incrível. Boaz lhe disse: vem cá, vem aqui, Ruth. Pega um pedaço do pão e molhe no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou, gente. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu ordem aos seus servos e disse: mesmo que ela recolha entre os feixes, deixem recolher, não repreendam. Ao contrário, quando vocês estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas e deixem cair no chão, para que ela recolha e não as impeça. Olha só, depois de colher, ela está lá colhendo. Boaz, momento da refeição, Boaz chama a Ruth. Ruth não deveria ir para a refeição, não era serva de Boaz. Boaz oferece um pão no vinagre, deve ser gostoso. Naquela época o vinagre deve ser bem melhor que dos nossos dias, né? Pãozinho no vinagre. E depois fala que oferece alguns grãos tostados. Isso também deve ser gostoso daí, não sei. Mas Ruth come. Ruth come tanto que sobrou. Ruth leva para casa um tapaué, gente. Você vai ver, não estou mentindo não. Depois eu vou te mostrar. Sobrou comida. Sabe quando você vai para o aniversário? Para uma festa, e aí sobra um lanchinho, a pessoa chega para você e quer levar. Aí você pensa assim, não, mas no fundo você está falando, quero. Gente, se tem um negócio que deixa a minha mulher feliz, eu acho que a mulher de vocês também, é ter bolo de manhã. Cara, quando tem bolo de manhã na geladeira, o meu filho pode acordar às 6 horas da manhã, porque meu filho gosta de acordar cedo. 5, 6 horas, ela acorda feliz. Ele acordou, deixa comigo hoje. Por quê? Porque tem bolo com café. Faz o cafezinho, come o bolinho. Ruth comeu, encheu, se alimentou. Levou para casa, sobrou um tapauézinho. Vou levar para minha sogra. Você já pensou isso pela sua sogra? Ruth levou para a sogra. Sobrou. Boaz chama os seus servos, de acordo com esse texto, e disse assim, mudou os planos. É o seguinte, em outras palavras, está dizendo, essa Ruth aí não é apenas uma serva. Ela não é apenas mais uma pobre da região. Existe algo especial nessa Ruth. Então é o seguinte, se ela recolher entre os feixes, não repreenda, deixa recolher. Mas Boaz sabia que Ruth não recolheria entre os feixes. Você era uma mulher honesta, de caráter. Boaz chega para os seus servos e diz assim, outra coisa, quando vocês estiverem recolhendo, deixem cair. Caiu. Deixem cair, para que ela recolha. A Bíblia fala que ela voltou para casa, naquela medida foram 13 quilos de grãos. 13 quilos, meu irmão. Ruth forte. 13 quilos. Noemi nunca viu isso, a história nunca viu isso. Ela foi para recolher por favor e volta com 13 quilos de grãos. Por quê? Porque os servos deixavam cair. Caiu. E aí foi. Ruth volta com 13 quilos para casa. E não apenas os 13 quilos, volta com o tapauézinho. Está lá, você pode ler no versículo seguinte, volta com comida. Tapaué do lado. E outra coisa, rapidinho, se tem uma coisa que mulher gosta é tapaué, irmão. Não é verdade ou é só minha? Mulher gosta de tapaué. Ruth, além do alimento, ela ganha o tapaué. Se tem uma coisa que deixa a mulher grávida, os homens vão concordar comigo.
Mulher grávida não, né? Mulher grávida o que deixa é outra coisa. Mas se deixa uma coisa, mulher brava, é perder o Tupperware. Gente, esquece a tampa, chega lá, tem Tupperware, mas não tem tampa, ou tem tampa e não tem Tupperware. Em casa é assim, tem tampa que não tem Tupperware, tem Tupperware que não tem tampa. Aí eu fico lá tentando fazer milagre. Mas mulher fica brava. Se eu esqueço os Tupperware na igreja, que eu levo marmita todo dia, minha mulher fica brava. Minha mulher fica brava. Mulher gosta de Tupperware. E não precisa nem ser esses Tupperware da marca Tupperware. Pode ser tampa de sorvete, pote de sorvete, copo de requeijão. Eu não vou continuar falando, senão eu vou caguetar minha esposa aqui, ela vai ficar brava. Às vezes eu vou na louça, vou lavar louça. Esses dias, né? Ela não está aqui, ela foi lá atrás, eu vou contar rapidinho. Eu fui lavar louça, tinha um potinho de manteiga. Sabe aquelas manteigas que você compra manteiga mesmo? Não margarina, manteiga? Tinha um potinho para ser lavado. Eu olhei, como assim? Ela vai pegar o pote de manteiga e vai virar Tupperware. De jeito nenhum, as mulheres entendem. De jeito nenhum, eu peguei aqui e joguei no lixo, tá amarrado. Oxe, tá doido, o negócio é R$1, não R$1, meu. Já dá trabalho lavar louça, tem que lavar pote de manteiga, todo engordurado. Mas voltando. Vamos lá. Ruth voltou para casa, felizona, 13 quilos, Tupperwarezinho do lado, felizona. Noemi olha para Ruth, eu vou ler, que é mais legal, é melhor ler do que eu narrar aqui. Versículo 17. Versículo 18, diz assim: carregou-a para o povoado, e sua sogra viu quando Ruth havia recolhido, e quando ela ofereceu o que havia sobrado da refeição. Olha aqui o Tupperware. A sogra lhe perguntou: onde é que você colheu? Tipo, é uma cara de espanto, né? Onde você colheu hoje? Onde você trabalhou? Bendito aquele com quem... Bendito seja aquele que se importou com você. Porque tinha muita comida com ela. Então Ruth contou à sua sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Aí a história se abre. Porque Ruth conhecia de Boaz. Aí diz assim: Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, e que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente. Aquele homem é um dos nossos resgatadores, Ruth. Os grãos são legais, 13 quilos, Tupperware, obrigado. Mas Boaz é o resgatador. Boaz é aquele que pode mudar o nosso destino. Boaz é aquele que pode mudar o nosso presente e o nosso futuro. Ele é um dos nossos resgatadores. Noemi chega para Ruth e diz assim: Ruth, amanhã você volta, mas você sabe aonde você vai? Vai para Boaz. Ela está dizendo: ele é o seu objetivo. Esse é o campo que você vai recolher. Não vá para campos vizinhos, vá para a terra de Boaz. E deixa eu dizer algo para você muito importante em nome de Jesus. Daqui a pouco nós vamos ver que Boaz é Jesus, Boaz aponta para Jesus. Boaz é um tipo de Jesus. O que Noemi está dizendo para Ruth? Ruth, fique no campo de Boaz. O lugar onde você precisa ficar é no campo de Boaz. Deixa eu dizer isso para você em nome de Jesus. Não vá procurar alimento em campos ao redor, em religiosidades, não. Jesus está dizendo: permaneça no campo de Jesus. Mesmo que está crise, mesmo que talvez tenha comida, talvez tenha coisas agradáveis aos seus desejos, ao seu paladar, na sua volta. Mas ele está dizendo: Boaz é o seu objetivo. E não diferente do nosso. Esse é o seu lugar em nome de Jesus. Esse é o campo que Deus te colocou. Não procure em outros lugares. Não se alimente de outras coisas que não são boas, que não são de acordo com aquilo que Deus tem para você. Esse é o teu objetivo. O teu socorro está aqui. O teu destino é mudado no campo de Boaz. Ele é o nosso objetivo. E como eu disse antes de deveria dizer, eu sempre faço isso. Boaz não é sobre Boaz. Ruth não é sobre Ruth. Noemi não é sobre Noemi. Moisés não é sobre Moisés. Davi não é sobre Davi. Todos eles são sobre Jesus. Tudo é sobre Jesus. Boaz é o parente resgatador. Sabe quem é o teu resgatador? Jesus Cristo. A Bíblia fala que ele se fez propiciação em nosso lugar. A Bíblia fala que ele é o nosso redentor. Redenção é um resgate pago. A Bíblia fala que ele nos resgatou, que ele nos comprou,
que Ele se fez homem como nós, homem, de carne como carne, para nos comprar para si. Que hoje nós não pertencemos mais ao mundo que vivíamos antes, mas que Ele nos transportou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Jesus é o nosso resgatador. Boaz é uma história que aconteceu há 4.000 anos atrás. Mas acima de ser uma história que aconteceu, Boaz era um tipo de Jesus. É uma sombra. Tipo, na teologia, são sombras de algo que está por vir. Meu irmão, todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Não são histórias passadas que nada dizem ao nosso respeito, mas são histórias que apontam para aquilo que nós vivemos hoje. O seu parente resgatador é Jesus Cristo. É esse Jesus, esse Boaz que aponta para Jesus, que te leva a lugares que você jamais poderia ir. Ele faz o que você não poderia fazer. É esse Jesus que te dá um lugar na mesa. É esse Jesus que te oferece alimento. É esse Jesus que livremente concede favores por você. É esse Jesus que preenche o seu vazio com a sua plenitude. Então, vão dizer que foi sorte. Você vai pensar que foi você, mas não foi sorte, e muito menos a sua força, mas é Jesus. É Jesus. Sabe por quê, meu irmão? Você é amado por Ele, você é cuidado por Ele, você é protegida por Ele, você é menina dos olhos de Deus, nele você tem perdão, nele você pode fazer todas as coisas através de Jesus. Ele é a tua força, é Ele a tua proteção, é Ele que te conduz a campos de abundância. Por isso que Deus está dizendo na história de Ruth: permaneça no campo de Boaz, em nome de Jesus. Você crê nisso em nome de Jesus? Vamos adorar o Senhor. Eu queria chamar o grupo de louvor aqui. Aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia. Fique de pé. Vamos adorar Jesus, porque é sobre Ele. Eu sei que você tem problema, eu sei que você tem dificuldade, mas eu sei que você não entra por aquela porta para saciar teus problemas e dificuldades. Você não vem aqui para ser abençoado. Você não vem aqui para ser cultuado. Mas você vem aqui para adorar Jesus. Você vem aqui para, em comunidade, adorar Jesus. Mas sabe qual a consequência de adorar Jesus? É a bênção de Deus na tua casa. É a bênção de Deus na tua família. É a bênção de Deus na vida dos teus filhos. Não é casual, mas é Jesus. Mas o que Ele está dizendo? Primeiro ponto, permaneça fiel. Não fuja dos princípios estabelecidos pelo Senhor. Segundo ponto, nada acontece por acaso. Terceiro ponto, amor sacrificial gera amor sacrificial. E tudo que nós recebemos nesse lugar não é para trazer um conforto ao nosso coração, mas para gerar amor sacrificial por outras pessoas em nome de Jesus. E o amor sacrificial que você gere por outras pessoas vai alcançar teus filhos, os teus netos. Porque Davi veio de um amor sacrificial. Jesus veio de amor sacrificial. Nós viemos de amor sacrificial. Vamos adorar Jesus. Ele está nesse lugar. Ele é o nosso Boaz, Ele é o nosso parente resgatador. Mesmo quando nós nos sentimos amargurados, abandonados, entristecidos, Ele é aquele que nos leva a campos de abundância. Ele é aquele que nos concede favores. Ele é aquele que te dá um lugar na mesa do Pai. Obrigado, Jesus. Sou nada sem ti, confia ao Senhor. Vamos, adore Jesus, aleluia. Abre o seu coração para Ele, se lance. Quando soma meu coração, tudo pode ver, vem dentro de mim, leva minha vida a uma só verdade, pois quando tu sondas, nada posso ocultar. Eu sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além.
sou nada sem ti. Confia ao Senhor. Tudo sabes de mim. Quando sondas meu coração, tudo pode ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando tu sondas, nada posso ocultar. Eu sei que a tua fidelidade Declara isso bem forte em nome de leva Jesus. minha vida mais Aleluia, é por Ele. do que eu possa imaginar. Nós sabemos. Eu sei, não posso pecar, e os teus olhos sobre mim Aleluia. Ele conhece seus problemas. Ele conhece as dores, as crises, as angústias. Ele conhece cada um. Ele conhece seus medos. Ele conhece quando você chora sozinho na sua casa. Ele conhece quando pessoas te abandonam e te deixam só. Ele conhece quando você não vê esperança. Mas o que Ele diz nessa noite é que mesmo que teus olhos não veem, mesmo que não existem probabilidades de melhoras, mesmo que não há um pingo humano de esperança, Ele é a tua esperança. Boaz, Jesus é a tua esperança. É Ele que te conduz a campos de abundância. É Ele que converte a tua pobreza em regozijo, a tua tristeza em alegria, o teu luto em felicidade. Porque 2 capítulos depois, Ruth e Boaz se casam, têm filhos. É Ele que converte a tua viuvez. É Ele que converte a tua solidão. Então, meu irmão, você não está sozinho. Você não precisa ver, não adianta você ficar procurando. Mas você precisa crer. Crer. É esse Deus que cuida de você. Que nós possamos dizer o mesmo que o apóstolo Paulo disse: eu sei o Deus em quem tenho crido. Eu sei o Deus em quem tenho crido. É esse Deus que cuida de nós. E não é pandemia, não é guerra, não é dificuldade, não é crise que vai nos parar em nome de Jesus. Esses últimos anos a igreja recebeu muitas palavras malditas. Muitas pessoas diziam: a igreja vai parar. Como é que a igreja vai continuar? Nós estamos aqui mais vivos do que nunca. E desses anos para frente nós vamos colher muitas coisas que foram vividas nesse tempo de pandemia. Porque crise, dificuldade, pandemia não vai parar a igreja do Senhor. Não vai parar a igreja do Senhor. Não vai parar você. Não vai fazer você olhar para trás. Porque mais do que nunca você não vai olhar para trás e nem para frente. Você vai olhar para o alto. Porque o teu socorro vem do Senhor. Aleluia. Vamos adorar novamente. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Pai, é nisso que nós cremos, ó Pai. Que os teus olhos sobre nós nos enchem da tua paz, ó Pai. Paz essa que não é ausência de conflito. Paz essa que não é ausência de tempestade, mas é uma paz que conduz o nosso coração no meio da tempestade. É uma paz que cuida do nosso coração no meio da guerra, do conflito, dos medos. O Senhor é a nossa paz. O Senhor é a nossa esperança, Pai.
Pai, o Senhor tem cuidado de nós, e sabemos que mesmo que não vemos, o Senhor está orquestrando a nossa história de forma perfeita, Pai. E Pai, como crentes disso, Senhor, nós permanecemos fiel. Nós permanecemos fiel, Senhor. Nós permanecemos naquilo que foi estabelecido do Senhor. Nós permanecemos crendo, confiantes, ó Pai. E nós veremos grandes coisas que o Senhor vai fazer em cada família, em cada casa nesse lugar. Pai, opera milagres, faz coisas extraordinárias, ó Pai. Converte o choro em alegria, converte o medo em confiança, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Aleluia, obrigado, Senhor. Amém, amém. Vamos permanecer de pé, irmãos. Nos ajude a clamar aí pelos nossos irmãos que estão enfermos, que têm pedido de oração. De repente algum familiar seu, algum parente seu se encontra nessa lista. Creia com fé, ore com fé, que nós cremos que Deus pode libertar e pode curar essas pessoas. Amém? Feche seus olhos, ore. Leia, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te apresentar a vida, Deus, de cada irmão ali, Senhor, que se encontra, Deus, nesse quadro de oração. Deus, nós clamamos ao Senhor, com a autoridade que há no Teu nome, com o poder que há no Teu nome, Senhor. Visita agora, Senhor, cada uma dessas pessoas, Senhor. Seja qual for a enfermidade, Deus. Em nome de Jesus, Deus, visita, Senhor, cura, opera um milagre, Deus. Nós invocamos o Teu nome e te pedimos, Senhor, cura, Senhor, cada pessoa, Deus. Em nome de Jesus, faz um milagre, Senhor. Realize e opera, Senhor, conforme o Teu querer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Ainda de pé, meu irmão.